E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai embarcar numa jornada intelectual incrível, saindo lá das profundezas da Idade do Bronze até desaguar na filosofia moderna. O nosso foco hoje é criar uma apresentação completa a respeito de todos os conceitos desse material fascinante, explorando como a visão de um único indivíduo foi capaz de acender a faísca de um verdadeiro despertar global. Então, para não perder tempo, esse é o nosso roteiro. 1. O universo consciente. 2. A escuridão da Idade do Bronze. 3. A Revolução de Zaratustra. 4. Asha contra Drudge. 5. Ecos na filosofia mundial. E o número 6, o eterno devir. Esse mapa visual é o que vai guiar a nossa saída da caverna de sombras. Certo, vamos direto ao ponto. Seção 1, Universo Consciente. A gente precisa começar entendendo a cosmologia profunda que sustenta essa visão de mundo. Olha só que conceito fascinante. O texto nos apresenta um universo vibrante e consciente liderado pela mônada, ou o Um. É uma entidade cósmica singular e absolutamente perfeita, mas que esbarra num problema sério: falta criatividade. A perfeição absoluta é inerte e estática. Para contornar isso, a humanidade foi emanada de forma propositalmente imperfeita. Nós temos corpos materiais, falhamos, sentimos dor e aprendemos com isso. Tudo para que a gente possa atuar livremente como grandes co-criadores da existência. Sensacional, não é? A metáfora usada pelo autor para ilustrar isso é simplesmente brilhante: a vela e os espelhos. Imaginem a mônada como uma grande chama central, e a humanidade como um círculo de espelhos refletindo essa luz. Fica muito claro que cada um de nós carrega uma centelha divina. Literalmente, todas as nossas interações com o mundo material refletem direto de volta para a fonte original. Avançando, chegamos na seção 2, a escuridão da Idade do Bronze. Vamos voltar no tempo para entender o tamanho do caos que antecedeu essa mudança. O material base mostra como um crescimento populacional extremamente rápido jogou a humanidade num período brutal. O auge da Idade do Bronze consolidou coisas como o patriarcado e a noção de propriedade. A guerra virou uma ferramenta primária para acumular riqueza. Lá no atual Irã, por exemplo, o cenário era terrível, com pessoas sendo escravizadas em minas de estanho. A sociedade virou uma máquina puramente transacional, desconectada de qualquer essência mais elevada. E é aí que a coisa muda de figura. De um lado, tínhamos um politeísmo onde deuses eram literalmente subornados por uma elite egoísta para vencer guerras. Do outro lado, surge Zoroastro. Completamente revoltado com a corrupção generalizada, ele simplesmente vira a mesa e cria o primeiro grande monoteísmo do mundo, centrado em um único Senhor da Sabedoria e focado inteiramente na virtude individual e na verdade universal. Foi uma quebra de paradigmas gigantesca. O que nos leva à seção 3, a Revolução de Zaratustra, o momento exato dessa virada de chave para a moralidade humana. Em vez de guerrear por entidades egoístas, Zoroastro aponta que o conflito real é interno. É o embate entre Asha e Drudge. Asha é a força da virtude e da verdade, enquanto Drudge é a mentira e a ilusão. O ponto central aqui é que, para se alinhar com a sabedoria superior, a gente precisa unificar rigorosamente 3 elementos: bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Parece simples na teoria, mas é o desafio de uma vida inteira. Agora vamos para a seção 4, Ecos na filosofia mundial. É fascinante ver como essa faísca intelectual se espalhou como fogo ao longo dos séculos. O texto original traça essa linhagem de um jeito maravilhoso. A gente sai de 1500 antes da Era Comum, com o Zoroastro, passa pela alegoria da caverna de Platão, avança para o misticismo do poeta Rumi lá no século XIII, encontra o imperativo categórico de Kant no século XVIII e culmina no existencialismo de Nietzsche. A mesma busca por virtude moldando o pensamento humano de formas completamente diferentes. Dá só uma olhada em Kant. Séculos depois, a estrutura dele é quase um espelho do conceito de axé. O imperativo categórico exige que a gente haja com virtude suprema, como se a nossa escolha devesse virar lei universal. Além disso, exige respeito absoluto pelo livre-arbítrio e crava que nenhuma vida humana jamais pode ser usada apenas como um meio para atingir um objetivo. Bate certinho, não é? Voltando um pouco na linha do tempo, a alegoria da caverna de Platão também ressoa muito forte. Sair das ilusões para ver o sol representa exatamente a descoberta de Asha. Mas tem um detalhe crucial destacado nas fontes: a iluminação traz uma enorme responsabilidade moral. Quem descobre a luz tem o dever de voltar para a escuridão e tentar libertar os outros, mesmo correndo o risco de ser chamado de louco. O poeta persa Rumi amplifica esse despertar mais tarde.
Ele faz um apelo para a gente ignorar esses rótulos artificiais de Oriente ou Ocidente. Para Rumi, o que importa é enxergar os dois mundos como um só e reconhecer a centelha que nos conecta dentro do que ele chama, de forma genial, de uma prisão para bêbados. E assim chegamos à seção 5, o eterno devir. O clímax dessa análise sobre como a gente deve agir ativamente no meio de tudo isso. Aí vem aquela pergunta clássica. Se a grande sabedoria do universo é tão perfeita, por que existe tanta dor e injustiça? Inspirando-se fortemente no Nietzsche, a explicação é que a virtude não brota no vácuo. Ela precisa da oposição. O caos, o sofrimento e a maldade funcionam como os catalisadores absolutamente necessários para que o bem verdadeiro possa nascer. E o chamado à ação aqui não dá margem para preguiça. Ficar só com pena dos outros não basta. Justiça real exige atitude e movimento. O material base relata de forma bem neutra que, nessa visão de mundo, o universo opera no regime de perdão absoluto. O inferno seria só uma invenção da mente humana, então até as piores figuras da história seriam perdoadas no final. É por isso que a proposta é jogar fora qualquer dogma pesado e abraçar a alegria, a dança e a pura beleza da existência. Mas atenção, o processo de alcançar esse conhecimento verdadeiro exige destruir o próprio ego continuamente. A gente precisa ter coragem para ser um herege das nossas próprias certezas. Significa duvidar, quebrar e destruir as lições de ontem, justamente para abrir espaço e construir uma verdade mais afiada hoje. É como montar um grande quebra-cabeça e logo depois desmontar para tentar fazer um ainda melhor. E essa frase fenomenal do Nietzsche captura a essência da coisa. Como você poderia renascer se não se tornasse cinzas primeiro? Esse é o verdadeiro eterno devir. Não existe uma linha de chegada confortável. A busca pela verdade é uma fogueira constante, e virar cinzas é só o primeiro passo para crescer de novo. E para fechar nossa análise de hoje, deixamos essa grande provocação no ar. Como nós vamos nos transformar em cinzas para nos reconstruirmos hoje? O convite está feito. Deem um passo para fora da caverna, abracem o caos para criar virtude e vamos ver que verdades surpreendentes vão surgir dessas chamas. Muito obrigada pela companhia e até a próxima jornada.